a Elisa, ó, é possível que a admiração dos filhos pelos pais gere dificuldades de individuação e complexos de comparação ou necessidade de superação daquilo que a figura materna ou paterna representa? Minha amiga, sim. Inclusive, nessa direção, a gente poderia chamar isso de projeção, minha amiga Elisa. Projeção. A projeção, ela pode se dar basicamente de duas formas. E Jung, ele identifica dois tipos de projeção. De projeção psíquica, embora obviamente tenha a sua devida degradê de um ponto para o outro. Mas basicamente, dois tipos de projeção. Quais são? A projeção psicológica que se estabelece pela via do ódio. Todo o ódio, principalmente assim gratuito, ele expressa um tipo de projeção psíquica, onde eu odeio no outro aquilo que eu desgosto tanto em mim, mas justamente por desgostar em mim com tanta intensidade, eu não admito e eu não reconheço aquilo em mim e passo então a perseguir aquilo toda vez que eu encontro aquilo no outro. Isso então é projeção. Projeção que se manifesta pela via do ódio. E existe, por outro lado, minha amiga Elisa, a projeção pela via da admiração idolátrica. A admiração idolátrica, que é aquela que ocorre pela via da identificação. Ela acontece de que maneira? Basicamente, aquela pessoa, ela carrega um potencial de realização similar àquela pessoa ao qual ela se identifica, mas ela se identifica com uma pessoa que já está num patamar de progresso extremamente avançado em relação ao patamar que ela se encontra. Só que como aquele conteúdo que no outro já está desenvolvido, obviamente em função do tempo, do esforço e da experiência, né? Aquele potencial que no outro já está desenvolvido, por habitar nela como potencial de vir a ser, cria-se então esse fenômeno da identificação, né? Que se comporta pela via da projeção de uma admiração idolátrica. E aí vem a pergunta, Felipe, como que se resolve esse imbróglio? Ora, esse imbróglio aí, minha amiga, pelo menos no que diz respeito a essa projeção positiva, digamos assim, né, que é a que se dá pela via da admiração, ela vai acontecer na medida em que a própria pessoa se desenvolver. Sim, quanto mais ela trabalhar e se exercitar em cima daquilo que habita nela apenas como um potencial, e aquilo começar a ganhar forma, paulatinamente ela vai diminuindo a projeção de admiração por quem ela já constata está num patamar muito mais avançado do que o dela. Entende? Dependendo da idade, sabendo eu a idade da sua filha, tem também o que a gente poderia considerar como uma relação imaginária. Ou seja, da admiração ser tão grande que a pessoa vê o outro como uma extensão de si mesmo. Nesse caso, ela vai precisar primeiro passar por um luto da constatação dessa desilusão de que aquela a quem ela admira não é a extensão dela mesma, para então ela se individuar e desenvolver esses potenciais nela mesma.